Oi, eu sou a professora Rúbia, professora de língua portuguesa, e vamos estudar hoje os modos verbais, que é do 6º ano. Primeiro de tudo, o que é um verbo? Um verbo serve para expressar ação, estado e fenômeno da natureza. Vamos pensar na ação. O que é isso? O que eles estão fazendo? Estão se abraçando. Abraçar. Namorar. Escutar. Chorar. Pular. Tocar. Brincar. Escrever. E aqui o que ela está fazendo? Ela está lendo. Verbo ler. Comer, tudo ação. Dormir. E vamos pensar agora no fenômeno natural. Nevar. Chover. Ventar. E também expressa estado. Na real, esses são os verbos de ligação. O menino é lindo. Este é o verbo ser. O menino está sentado. Verbo estar. O homem ficou bravo. Verbo ficar. São os verbos de ligação que ligam o sujeito a um predicativo do sujeito. A menina parece triste. Verbo parecer. Para nós entendermos verbos, temos que entender também as conjugações. Existe a primeira conjugação, a segunda e a terceira. A primeira é quando o verbo acabar em ar. Por exemplo, falar, andar, solicitar. Na segunda é quando acabar em er ou em or. Entender, escrever, correr, pôr, propor. E a terceira quando acabar em ir. Sorrir, dividir, prevenir, sentir. Existe uma curiosidade ligada a essa segunda conjugação de quando o verbo acabar em or, que é o verbo pôr. Por que tem o or na segunda conjugação? É porque o verbo pôr, ele vem do verbo poer. Já que acabava em er, então ele vai também para a segunda conjugação. E todos os seus derivados, repor, propor, compor, depor, tudo segunda conjugação. Os verbos podem estar nas seguintes formas: no infinitivo, no gerúndio e no particípio. No infinitivo, o verbo ele fica no estado natural, quando acaba em ar, er, ir ou então em or. Cantar, comer, sorrir, compor, falar, escrever, estudar. Virgulino gosta de tocar sanfona. Aqui temos o verbo tocar. As crianças amam brincar na rua. Esse brincar está no infinitivo. O gerúndio, o verbo ele está em curso, ele acontece durante aquele momento, quando os verbos acabam em ando, endo, indo ou ondo. Cantando, comendo, sorrindo, compondo, estudando, escrevendo, bebendo, dormindo. Isso tudo está no gerúndio, está acontecendo durante o momento. Virgulino está tocando sanfona agora. Tocando. As crianças estão brincando na rua. Brincando. E o particípio é uma ação já realizada ou relacionada ao passado. Acaba em ado, ido, ito, osto. Cantado, comido, sorrido, escrito, composto, falado, estudado, bebido. Virgulino tem tocado sanfona antes do almoço. Ele tem tocado, verbo no particípio. As crianças haviam brincado na rua antes do banho. Brincado, verbo no particípio. E os verbos podem estar nos seguintes modos. Aí é que vamos ver quais modos. Indicativo, subjuntivo e imperativo. Vamos ver a diferença de um para outro.
Indicativo, ele demonstra uma certeza. Eu sou professora. Meu filho estuda no Aníbal César. São certezas. Os meninos jogam futebol. Aqui temos uma certeza, por isso está no indicativo. Ontem eu li um livro, é uma certeza, modo indicativo. O subjuntivo demonstra dúvida, não dá certeza. Se ele comesse, não estaria tão triste. Não temos certezas aqui se ele comeu ou não. Então é o modo subjuntivo. Quando eu viajar para outro lugar, quando eu estudar, se eu estudasse. Então isso tudo é modo subjuntivo porque não dá uma certeza. E o modo imperativo dá uma ordem ou sugestão. Lave o banheiro. Estudem bastante. É uma sugestão ou uma ordem. Exemplos de indicativo. Lembrando o que é indicativo? É uma certeza. Essa notícia aqui que saiu no G1 em 6 de junho de 2020. Brasil registra, certo? Aqui está afirmando, 651.980 casos de coronavírus e mortes chegam a 35.211. Temos aqui registra e chegam. É uma afirmação, certo? Está dando uma certeza, modo indicativo. Dados são das secretarias dos estados. Balanço do Ministério da Saúde aponta 35.026 mortes e 645.771 casos confirmados. Temos aqui certezas, modo indicativo. Esta daqui saiu no site da Prefeitura de Itajaí no dia 3 de junho. Museu Histórico abre inscrições para exposição online dos 160 anos de Itajaí. Abre. Está dando uma certeza. Mostra vai reunir fotografias de objetos pessoais de moradores da cidade. Modo indicativo. Precisa sair de casa? Precisa. Isso aqui é uma certeza? Então está no modo indicativo. Educação não transforma o mundo. Educação muda as pessoas. Pessoas mudam o mundo. Paulo Freire deu certezas de que a educação não transforma, a educação muda as pessoas e são as pessoas que mudam o mundo. Elogia em público e corrige em particular. Um sábio orienta sem ofender e ensina sem humilhar. Sérgio Cortella. Orienta e ensina. Modo indicativo. Quando o bebê nascer, o papai precisará ir ao cartório. Está confirmando, isso é modo indicativo. Exemplos de subjuntivo. Quando eu não dou uma certeza. Que minha coragem seja maior que meu medo e minha força seja tão grande quanto minha fé. Eu não tenho certeza se a coragem aqui é maior que meu medo. Então não dá uma certeza, está no subjuntivo. Que minha coragem seja e minha força seja, também no subjuntivo. Quando o bebê nascer, também não deu uma certeza, está no subjuntivo. Se ele estudasse mais, não ficaria em quinta avaliação ano passado. Se ele estudasse, não deu certeza se a pessoa estudou ou não. Estou cogitando. Exemplos de imperativo. Quando o bebê nascer, o papai precisará ir ao cartório fazer a certidão de nascimento. Então, lembre-se de deixar tudo acertado. Esse lembre-se deu uma sugestão, está no modo imperativo. Orientações de prevenção, aqui no site da Prefeitura de Itajaí. Lave as mãos com frequência com água e sabão ou higienize com álcool em gel 70%. Imperativo, ordens aqui, hein?
Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com lenço ou com o braço e não com as mãos. Cubra, modo imperativo. Se estiver doente, evite contato físico com outras pessoas e fique em casa até melhorar. Imperativo. Precisa sair de casa? Então use máscara. Modo imperativo. E nas receitas temos vários modos imperativos, certo? Aqui do site Cozinhando para 2 ou 1. Uma receita de estrogonofe de carne de soja. Aqueça o caldo de legumes ou de galinha ou de carne, etc. E coloque a carne de soja para hidratar por uns 20 a 30 minutos. Depois disso, esprema-a bem e reserve-a. Tudo imperativo. Refogue a cebola e o alho no óleo. Acrescente os temperos, o extrato de tomate e deixe cozinhar em fogo baixo até ficar homogêneo. Depois disso, junte o champignon e vá despejando a mistura de amido. Continuando no imperativo, não deixe que as pessoas te façam desistir daquilo que você mais quer na vida. Acredite, lute, conquiste e, acima de tudo, seja feliz. Elogie em público e corrija em particular. Imperativo. Mário Sérgio Cortella. Agora vamos ver os tempos nestes modos. No indicativo, temos o presente, eu estudo bastante em casa e na escola. Lembrando que no indicativo há uma certeza, eu estudo bastante. No futuro temos dois casos, o futuro do presente e o futuro do pretérito. No futuro do presente, eu estou aqui e falo o que acontecerá amanhã. Amanhã lerei um livro. No futuro do pretérito, lá no passado, eu falei, amanhã eu lerei um livro, mas aconteceu algo errado e não deu certo. Por exemplo, eu leria um livro, mas não tive tempo. Então ficou lá no pretérito, por isso futuro do pretérito. Futuro do presente, eu estudarei bastante amanhã. Futuro do pretérito, eu estudaria bastante, mas adoeci. Então esse futuro do pretérito é algo que não deu certo. Faria, estudaria, escreveria. Pretérito, no modo indicativo, temos 3. O pretérito perfeito, o mais que perfeito e o imperfeito. O pretérito perfeito é aquele que aconteceu num tempo fechado. Ontem eu li um livro. O pretérito imperfeito aconteceu no passado, mas não é um tempo fechado. Por exemplo, eu lia muito quando era adolescente. E o pretérito mais que perfeito, ele aconteceu antes de outro acontecimento que também ocorreu no passado. Por exemplo, eu lera um livro antes do telefone tocar. Esse nós quase nunca usamos, nós usamos mais eu tinha lido um livro antes do telefone tocar. Pretérito perfeito, eu estudei bastante ontem. Pretérito imperfeito, eu estudava bastante na adolescência. Pretérito mais que perfeito, eu estudara bastante antes de fazer a prova. No subjuntivo, temos o presente, o pretérito e o futuro. No presente, que nós estudemos bastante para a prova de amanhã. Pretérito, se nós estudássemos mais, teríamos conseguido o melhor emprego. Lembrando que nesse modo há a incerteza. E futuro, quando nós estudarmos mais, teremos o melhor futuro. Estou dando certeza de que vamos estudar? Não. E o imperativo, ele é usado apenas no presente. Mas a conjugação do afirmativo e do negativo são diferentes. Presente afirmativo, estuda tu para a prova de amanhã, estude você, estudemos nós, estudai vós, estudem vocês. Já no negativo, não estudes tu, não estude você, não estudemos nós,
não estudeis vós e não estudem vocês. Pessoal, muito obrigada pela atenção, tá? Peço que vocês continuem acompanhando as atividades que os professores têm postado na plataforma, façam esses exercícios, vamos aprender bastante mesmo nessa época de isolamento social e protejam-se. Até a próxima!